Ok, meus amigos, hoje quero dar continuidade à minha mensagem que tenho falado a vocês na semana anterior sobre a história de Sansão e o que a gente aprende com esse camarada, o que a gente aprende com as lutas e loucuras que ele cometeu. Bem, eu comecei falando a vocês e vou recapitular aqui erros fatais que Sansão fez que trouxeram a ele não somente o opróbrio, trouxeram a ele maldição, mas também a todo o povo. Talvez você faça um paralelo aí para você saber quais são os erros fatais que você está cometendo. Por que eu falo isso, irmãos? Porque é sabido que antes de você angariar novos clientes, você precisa primeiro conter os clientes antigos, para que você não os perca mais. Às vezes nós olhamos muito para ganhar novos irmãos na igreja e evangelizá-los, mas nós não estamos dando a devida atenção aos irmãos que já estão conosco. Talvez você queira fazer coisas a mais na sua vida, só que você não está dando a devida atenção naquilo que você está perdendo. Não faz sentido, não vale a pena você ter um balde furado. Você trabalha, você faz um monte de coisa na vida, você tem várias lutas e você joga essa água dentro do balde, dentro da sua vida, só que o seu balde é furado e começa a vazar. E pelo fato de vazar, o que acontece? Todo o seu esforço vai por água abaixo. Hoje eu quero propor a você avaliar primeiro os seus erros, ou melhor dizendo, os erros que Sansão cometeu e como ele lidou com as situações da sua vida. Porque se você não consertar algumas coisas na sua vida, eu julgo que você gastará mais energia do que você está gastando hoje. Em vez de você melhorar, é preciso que primeiro você pare de errar. Sabendo disso, eu comecei a falar a vocês sobre a história aqui de Sansão e os erros fatais que ele começa a fazer em sua vida. Ele começa ali com uma briga com os filisteus e eu intitulo para vocês aqui 6 erros que Sansão cometeu. Dentre esses erros e os compromissos que ele tinha com Deus, que era o compromisso de ser um nazireu, né? Ele fez um voto de nazireu com Deus, ele deveria manter ali todo o período de sua vida esses votos. Dentre eles, primeiro que eu mostro aqui é que ele precisava evitar qualquer contato com uva ou com vinho, né, e consumir o vinho. Ele também nunca deveria tocar em um cadáver de qualquer tipo. E ele também deveria deixar os seus cabelos crescerem e nunca cortar. Sabendo disso, Sansão não segue o voto do Nazireu, ele não segue o voto que Deus deu a ele, e ele começa a errar. Primeiro, eu mostro a vocês no capítulo 14 aqui, o casamento de Sansão, ele foi para o lugar errado ali, não era para ele ir. A Bíblia diz que Sansão desceu a Tina. Ele não deveria descer aquele vale e ir para um lugar errado, onde Deus nunca queria que ele estivesse. Tome cuidado, e eu falei a vocês, com o ambiente que você está. Tome cuidado com as coisas que você assiste, tome cuidado com as coisas que você está comendo ou bebendo, tome cuidado com as amizades que tem ao seu redor, tome cuidado com as amizades que seus filhos têm. Por quê? Porque elas podem levar, os seus filhos podem levar você a um caminho de bancarrota. Lembre-se que os bons costumes, eles são corrompidos pelas palavras frívolas. Também falei a vocês que Sansão não só vai para o lugar errado, para essa cidade aqui chamada Tina, que era uma cidade dos filisteus, território dos filisteus, mas ele também procura a coisa errada. Ele vai para lá para procurar a coisa errada. Sansão desceu a Tina e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, ele vai para o lugar errado procurar uma mulher errada ali. Viu uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, diz a palavra. E ele toma aquela mulher para ser ali sua esposa, porque ela lhe agradava muito os olhos. E ele vai lá e acaba apertando os seus pais para que os seus pais pudessem ajudá-lo a casar com aquela mulher. No caso, naquela época, os pais escolhiam. Então perceba, querido irmão, que tem gente que está procurando as coisas erradas. Será que no seu gosto, no seu paladar,
na sua vida você está andando procurando coisas erradas? Será que você está procurando coisas que Deus não se agrada? Será que você está indo para um lugar onde você sabe que Deus não se agrada e alguns dizem: ah, não, pastor, que nada, é só uma vez. Bem, muitos têm uma vida muito secular. Mesmo sendo crentes, suas vidas são muito secularizadas. E por isso a importância de você avaliar o que estamos falando aqui, porque tem uma galera que está não somente indo para o lugar errado, mas procurando a coisa errada. Também falei a vocês que ele rejeitou o conselho do seu pai, o conselho piedoso do pai, o que tem de filho que está rejeitando o conselho dos nossos irmãos e do pai. O que tem de irmãos rejeitando o conselho de seus pastores e seus líderes, dos homens de Deus. Sabendo disso, ele vai lá e rejeita esse conselho do pai aqui, como mais um erro que eu estabeleci como Sansão errando aqui. Bem, um quarto item que Sansão cometeu de erro é que ele continuou no relacionamento errado. Mesmo tendo um problema no passado, ele continua nesse relacionamento. E eu quero que vocês observem o versículo 7 que eu estabeleci com vocês nas minhas pregações anteriores. Depois desceu e falou àquela mulher, e ela muito lhe agradou. Ele continua. Não só ele peca, mas ele acaba tripudiando no pecado. Também falei a vocês, e isso acontece muito. Tem gente que sabe que é errado, mas rejeita a voz do Senhor, rejeita a voz do Espírito Santo, e agora não só ele rejeita, mas agora ele incentiva outros a pecarem. Isso daqui é um problemão, viu? Porque tem uma galera que a gente fala sobre algumas coisas para corrigirem a vida e eles dizem, não, não tem problema nenhum, e eles acabam incentivando outros também a cometer como uma espécie de aplacar a ira de Deus em sua vida, não sei. Eles dizem, ah, mas todo mundo erra, pastor. Olha, fulano está fazendo, Beltrano está fazendo. E eu sempre digo, olha, você não é todo mundo. Eu sei que parece ser uma linguagem infantil isso, mas tem algumas pessoas que, de fato, acabam avaliando sua vida pela vida dos outros e não pelo assídio do Senhor. Bem, como quinto item, não só ele continua no relacionamento errado, mas ele compromete o seu compromisso com Deus. Vocês sabem que ele agora compromete o voto que ele fez, porque essa é a trajetória de alguém que está saindo fora da fé. Ele não só rejeita, ele incentiva outros e agora ele quebra o seu próprio compromisso com Deus. Aqui eu percebo Sansão que estava viajando com seus pais para fazer os preparativos ali do casamento, e ele manda seus pais seguirem, e ele vai agora para onde? Para um vinhedo. Sansão era para estar num vinhedo? Não. Antes do casamento era para ele fazer isso? Não. E ele vai lá para um vinhedo e quebra ali um dos seus votos. Ele acaba ali encontrando um leão, mata aquele leão ali, vocês sabem a história, ele rasga o leão com suas próprias mãos. Não disse nem a seu pai, nem a sua mãe o que ele tinha feito. Imagina só a situação que aquele homem enfrenta. Sabendo disso, hoje eu quero falar a vocês sobre a ignorância que ele teve quanto às suas fraquezas. Sansão ignora seus próprios defeitos e suas próprias fraquezas. Tem gente que está caindo na fé porque está ignorando os seus defeitos. Ah, não! Já viu aquele irmão, nunca errei? Pronto, é esse daí. É o irmão nunca errei. Nunca errei, pastor, nunca errei. Errei quando pensei que eu estava errado, mas eu nunca errei, então eu não estava errado. Bem, tem gente que ignora sua própria fraqueza. E aqui eu percebo que chega no momento do casamento de Sansão e a gente recorre à história do versículo 11, em um dia de festa de casamento de 7 dias, que era comum naquela época um casamento levar 7 dias ali. Sansão começa oferecendo um enigma aos seus 30 padrinhos que lá estavam. E ele vai lá e oferece isso para eles e os padrinhos falam, eu não sei o que fazer, porque o enigma que você está me dizendo aqui, ninguém sabia responder. Depois
as pessoas e os padrinhos não respondem, ele vai lá e começa a criticar a esposa de Sansão, né? Ó, aqui seria a esposa de Sansão, tentando persuadir ela, seduzir ela a dizerem para ele. Os filisteus diriam a mesma coisa para Dalila depois. Cerca de 20 anos mais tarde, o Sansão aqui teria o mesmo problema com Dalila. Sansão poderia ser seduzido, porque ele era todo harmônico ali em seu cérebro, então ele seria ali seduzido. Aqui é uma parte triste que eu falo para vocês da história de Sansão. A fraqueza de Sansão ali era evidente a todos, menos para ele mesmo. Todo mundo sabe do seu defeito, todo mundo sabe que você é falastrão, todo mundo sabe que você é nervoso, todo mundo sabe que você tem esse problema, menos você sabe. Bem, a profetisa escreveu 2 livros chamados Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e volume 2. Esses 2 livros, eles têm por objetivo ensinar para você sobre você entender a sua mente, o seu caráter e também entender a sua personalidade. E eu julgo que antes de você tentar entender o mundo, tentar entender os outros, é de fato importante você entender a você mesmo, fazendo referência àquele episódio que falei a vocês do balde, que é cheio de buraco. Se você não entender os buracos da sua vida, as lutas que você enfrenta, os problemas do seu passado, talvez você não consiga entender o mundo na perspectiva correta. Talvez você não consiga entender a sua própria vida, as suas perspectivas de futuro. Por quê? Porque você não está entendendo o passado. E esse era um fato aqui de Sansão. Sansão poderia ter seduzido, poderia ser seduzido, porque ele era de todo hormônio e sem cérebro. Ele tinha mais hormônio, mas o seu cérebro era diminuto. Não porque ele era doente, mas porque ele era inconsequente e não avaliava as suas próprias ações. Tem gente que parece ser menino, porque não avalia as suas próprias ações. Tem gente que é crente da igreja e não avalia que a sua vida é um testemunho para os outros. E o camarada não quer nem saber se ele vai fazer isso, se o que, que o pastor vai pensar, o que, que a igreja vai pensar, o que, que os outros irmãos vão pensar. Parece que alguns irmãos acabam fazendo ali uma referência à história de Caim e Abel. Acaso sou eu, guardador de meu irmão? Acaso sou eu que tenho que dar um exemplo aos irmãos de nossa igreja, a um exemplo aos vizinhos, um exemplo aos outros? Será que eu tenho que fazer isso? Pois esse foi o questionamento de Caim ali. Bem, a resposta correta era, de fato, você é sim protetor, guardador de seu irmão, quando que ele fez um questionamento fazendo referência, será que eu tenho que estar sabendo onde é que está a vida dele? Bem, a palavra de Deus deixa claro que sua vida acaba impactando na vida dos outros. E se você não perceber isso, e o caso de Sansão aqui, que era uma pessoa de mais hormônio e menos cérebro, não percebia isso, ele comete erro após erro. E é possível que você esteja cometendo erro após erro, esteja tropeçando porque você não está pensando mais do que você tendo ações. Tem gente que age demais, mas pensa de menos. E por isso, sabe aquela história do camarada que não amola a sua faca, não amola seu facão, não amola seu machado? Ele vai, bate na vida, bate na árvore, bate, 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 mas ele gasta tanta energia e corta a árvore e ela derruba e cai por tanta força que ele fez. Mas não porque ele usou uma técnica correta, não porque ele amolou o seu facão, porque ele acreditava que gastaria muito tempo amolando o facão. Quanto tempo mais você não gasta com seus próprios erros, tendo que se desculpar porque você comete tal atrocidade, porque você é muito ignorante, você é bruto, você é muito calado quando deveria falar mais, quando deveria ser mais firme. Talvez você precise amolar mais o machado da sua vida e entender melhor quem você é. E por isso que eu coloquei em meu sermão de que Sansão poderia ser seduzido, porque ele era de todo hormônio e sem cérebro. E por isso que os filisteus o seduziram e fizeram com que ele sempre brigasse. Aqui é uma parte triste da vida dele. Saiba que ele nunca viu a sua fraqueza. Ele se recusou a admitir
que ele tivesse uma fraqueza em si. Consequentemente, ele nunca procurou confrontar a sua fraqueza. E no final, queridos, ele iria provar a sua ruína porque ele não ressignificou. Eu lembro que eu falei a vocês de um sermão passado de que tem gente que está com 40 anos, está com 50 anos e não consegue progredir na vida porque não consegue se autoavaliar ou mesmo consertar os erros de sua vida ou mesmo melhorar. Saiba, querido irmão, que antes da bênção acontecer, a bênção tem que acontecer na sua cabeça, tem que acontecer na sua mente. Você já precisa se ver como uma pessoa abençoada. Você já precisa se ver como uma pessoa que vai progredir ou fazer ali o sonho ser realizado. Lembre-se que antes do sonho se realizar de forma concreta, ele se realiza na sua mente. Se você não consegue se ver como uma pessoa próspera, se você não consegue se ver como uma pessoa feliz, se você não consegue se ver como uma pessoa que vai adiante, como uma pessoa que vai conseguir, de fato você nunca conseguirá, porque nem se vê conseguindo você o faz. Sansão também aqui tinha o mesmo problema. Ele não conseguia confrontar os seus próprios erros, ele não conseguia nem ver os seus erros. No final, ele acaba recebendo a ruína em sua vida porque ele era cheio de hormônio, mas era fraco em cérebro. Ele finalmente revela a resposta do enigma naquela noite para as pessoas ali. Lembre-se, a nossa recusa em lidar com nossas próprias fraquezas, que na maioria das vezes nos deixam em apuros, essa recusa de você tentar se melhorar, de você tentar aprender, de você tentar melhorar a sua vida, essa recusa de muitos, eu estou cansado, vão fazer com que você eternamente permaneça no estado que você está. Você está cansado do estado de vida que você está, das lutas que você enfrenta, do trabalho que você tem, então se desenvolva e cresça. Melhore. Eu tenho orado ao Senhor e algumas vezes eu tenho falado, Senhor, eu quero desenvolver-me, Senhor. Me ajude a expandir minhas fronteiras, Senhor. Me ajude a ser melhor. E por isso que eu me exponho e me coloco numa situação em que eu preciso ser melhor. Se for o caso, eu buscarei amizades que são melhores que as minhas para que eu comece a melhorar e estar num estado melhor. Se for preciso, eu me desenvolvo, eu aprendo outras habilidades para que eu possa servir melhor o reino de Deus, servir melhor a minha igreja, servir melhor a minha comunidade, servir melhor o povo do Senhor. É isso que o autor declara quando eu falo a você que muitos de nós somos como Sansão. Tem um monte de Sansão no meio de nós. Nós fazemos qualquer coisa para evitar lidar com problemas reais em nossa vida. É um fato que tem gente que faz de tudo para não ter problema. Ih, eu faço para não ter problema, para não ter problema. Não, problema não se empurra, problema se resolve. E você fica eternamente não crescendo, não se desenvolvendo, porque você fica empurrando o problema para frente, para trás, para o lado, colocando em algum canto. Sabendo disso, eu ainda falo mais a vocês que é mais fácil e menos doloroso, alguns pensam, fingir que está tudo muito bem. Mas quando no fundo nós sabemos que não está bem. O irmão precisa aprender o inglês, o irmão precisa estudar mais a palavra, o irmão precisa se consagrar mais, o irmão precisa colocar sua família na presença do Senhor, o irmão precisa ler mais a Bíblia, mas alguns pensam, não, estou cansado, pastor, você não sabe como é que é minha vida na América, pastor, trabalho tanto, pastor, tenho tanta coisa, eu pego meu machado e bato, 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 e sabe o que acontece? Você vai derrubar na força do seu braço e não vai derrubar na força da sabedoria. Esse é o problema de muitos. Muitos estão errando porque não estão buscando a sabedoria e por isso muitos estão fazendo na força do seu braço. Bem, se você enfrenta problemas e eu enfrento alguns problemas, às vezes na educação dos filhos, tenho visto às vezes o Pedro, o Eduardo brigando, não sei o quê, eu tenho proposto estudar um pouco mais para que aqueles que resolveram esse tipo de problema possam me ajudar a resolver. Lembra que eu falei a vocês num sermão lá atrás que Davi se cercou de duas pessoas de cada tribo, os melhores das tribos, sobre determinadas áreas no seu reino, e com isso ele tinha uma rede de conselheiros? Você também não pode pensar que só você vai resolver.
você precisa ter uma rede de conselheiros, quer seja através dos livros, os conselheiros através dos livros, quer sejam uma pessoa que entende sobre o assunto. Você precisa ter essa rede de conselheiros. Hoje eu vou falar com um rapaz que vai me aconselhar acerca de um assunto que eu preciso resolver ali do sítio. Sabe, irmãos, eu preciso ter conselheiros, por quê? Porque eles vão me ajudar, porque eles já estão com o facão amolado. Eles vão conseguir me ajudar a cortar muito mais rápido. Porque se eu entendo que a coisa que eu tenho de mais preciosa, ontem eu estava falando com o Joseph, até mais tarde aqui, né? É um irmão da nossa igreja, cara. E ele estava falando sobre alguns problemas, e eu falei a ele que era preciso se especializar em alguma coisa para que pudesse ter uma vida mais rápida, uma vida. Porque, e aí, conversando e tal, o enredo era que nós não temos muito tempo de vida, ou melhor dizendo, o que mais temos de precioso é o tempo de vida. Então a gente não pode estar perdendo o nosso tempo precioso de nossa vida, porque tempo, lembre-se, não é dinheiro. Tempo é o quê? Tempo é vida, porque tem uma galera que tem dinheiro, está no bico do corvo, perto do final da sua vida, mas ele tem dinheiro, mas não tem vida. Então, tempo não é dinheiro. Porque se você tem pouco dinheiro, você pode ter muito tempo de vida, como o caso dos jovens. Mas se você tem muito dinheiro, pode ser que o irmão não tenha tanto tempo de vida. Então, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Se você tem mais tempo, significa que você tem mais vida. E eu conversando com ele, você precisa amolar o seu machado para que você tenha uma velocidade maior, porque você está gastando muito tempo nesse tipo de coisa, quando que você deveria estar gastando em se aperfeiçoar, porque lembre-se que você é o maior patrimônio do seu próprio crescimento. E quando eu olho aqui para a história de Sansão, eu vejo que é mais fácil e menos doloroso pensar, fingir que está tudo muito bem, mesmo quando no fundo todo mundo sabe que as coisas não estão boas. Sabendo disso, um sétimo item que eu percebo aqui da história de Sansão é que ele prefere se vingar a se arrepender. É um fato. Loucura porque ele não se desenvolveu. Ele vai lá e se vinga de todos ali porque descobriram o enigma dele, mas descobriram porque persuadiram a mulher do cara, não porque de fato souberam o enigma. E ele deveria perdoar as pessoas, porque imagine no casamento dele, toda uma história, e vai deixar isso daí, são parentes da esposa e tudo, é o familiar da esposa. Em vez de perdoar, ele não, ele se vinga de todos. E tem gente que está carregando até hoje uma dor no seu coração, tem gente que está carregando até hoje um monte de problema na sua vida, porque deveria ter deixado esse problema lá no passado, deveria ter ressignificado a história do passado, mas estão carregando uma bola de ferro no pé, porque não perdoam. Lembre-se, querido irmão, que a angústia, a raiva, a chateação é um veneno que você toma querendo que o outro morra. E é um fato. Muita gente fica reclamando da vida, fica falando mal das coisas, querendo que a vida melhore. Mas ele, de sua própria boca, só consegue praguejar. Só consegue falar que tudo está ruim, que as coisas não estão boas, que ele não consegue, que ele não faz e tal, e ele só consegue praguejar, sendo que para ele poder melhorar, primeiro tem que melhorar em sua própria linguagem, em sua própria vida. É um fato que tem gente que não progride porque não consegue se desenvolver e sair do estado que está. Primeiro item para que você saia da onde você está: perdoe. Perdoe aquele que te ofendeu. Perdoe a si mesmo também. Perdoe, querido irmão, e se arrependa, mais do que querer se vingar. Os padrinhos descobrem o segredo do enigma e eles vêm para Sansão no último momento com a resposta. Uma vez que Sansão perdeu a aposta aqui, ele tem que encontrar termos, alguns termos arame para poder levar a eles lá. O versículo 19 nos dá a solução aqui. A fim de saldar a sua dívida, Sansão matou 30 filisteus. Ele tinha que tocar os seus corpos mortos, a fim de tirar as suas roupas. Outra clara violação do voto do Nazireu. Já que ele perdeu, ele tinha que trazer o quê? 30
casacos. Ele precisava trazer ali aqueles 30 casacos que era a aposta que tinha. E o que ele faz, irmãos? Ele mata os caras. Cara, que situação, que loucura. Ele se vinga de todos ali. Mas isso não importa para Sansão. Não importa agora para ele. Sansão está com raiva, irmãos, porque ele foi humilhado publicamente. Tem gente que fica ceguinho pela raiva. Tem gente que fica cego diante dos problemas da vida e não consegue nem ver solução. Às vezes, uma pessoa de fora consegue ter uma solução e ver uma solução muito maior. Algumas pessoas, quando vêm se aconselhar com o pastor, né, vêm falar comigo, eu falo a eles sobre alguns problemas e o que eles podem fazer ali, e os irmãos, puxa, e não é que isso se resolveria mesmo, pastor? Alguns agradecem e tudo mais, sabe? Quem está cego pelo pecado, quem está cego pela raiva, quem está cego pela sua própria angústia, quem está cego por sua própria dor, não consegue encontrar a solução. É preciso que você fale com alguém que está no alto de uma montanha, porque consegue ter acesso a mais visões. Quem está vivendo no vale, quem está vivendo na dor, quem está vivendo no problema, nunca conseguirá ver nitidamente, porque não consegue ver além de sua luta pessoal, além do seu problema. Por isso que quando eu olho para a história de Sansão aqui, eu percebo que os sentimentos ali de Sansão, né, os seus sentimentos do romance são agora substituídos por um sentimento de raiva, porque ele não perdoou e ele quis se vingar. Deveria ter um ambiente de romance, porque era um casamento, certo? Deveria ter um ambiente gostoso ali, porque é a história do casamento dele, mas aquele ambiente, porque ele não perdoa e ele se vinga, se torna um ambiente nefasto. Isso acontece na casa de muitas pessoas. Não perdoam seus cônjuges. Ai, pastor, é porque o senhor não sabe, pastor, o que eu tenho passado. Alguns dizem. Ficam presos à sua própria dor. Outras pessoas não perdoam seus filhos. Filhos não perdoam seus próprios pais, não perdoam os irmãos da igreja, não perdoam aqueles que lhe ofenderam. Lembre-se que o texto do Pai Nosso deixa claro: perdoa-nos, assim como temos perdoado os nossos devedores. Muitos que não perdoam nunca serão perdoados por Deus, mesmo estando nas fileiras do Senhor. Por quê? Porque, de fato, o Pai Nosso deixa claro que para sermos perdoados pelo Senhor, precisamos também perdoar aqueles a quem nos ofenderam. E por isso que quando eu olho para a história de Sansão, eu percebo que o romance do casamento se transfigura e se muda no momento de raiva, no momento de vingança, e o casamento deve ter acabado ali. Sabe, irmãos, Sansão deixa sua noiva no altar. E no capítulo 14, que nós lemos aqui, né, o casamento de Sansão aqui, ele termina com o pai, né? O término aqui. Então a mulher, versículo 20 do capítulo 14, então a mulher de Sansão foi entregue a um de seus 30 padrinhos de casamento. Imagine só, irmãos, como terminou aquele casamento ali. Que situação. Bem, ele deixa a noiva no altar e esse capítulo 14 termina com o pai dela, que está compreensivelmente envergonhado. Imagina, o cara que ia casar com minha filha mata 30 pessoas no dia do casamento, né? No enredo do casamento lá, 30 padrinhos, 30 filisteus para trazer esses casacos ensanguentados aqui, dando a mulher de Sansão em casamento a um dos seus padrinhos, como declara o versículo 20. Bem, irmãos, eu vou parar por aqui porque o tempo não me permite, mas estarei dando continuidade a essa mensagem ao longo da semana. Mas eu quero que você avalie. Será que não é melhor para você largar alguns pesos da sua vida que estão amargurando você? Será que não é melhor você sair de perto dessas amizades nocivas? Será que não é melhor você sair desse ambiente que está sendo nefasto para você? Se for o caso, procure um outro emprego, procure um outro ambiente, mas não permaneça nesse local que está te machucando tanto. Por quê? Porque você precisa melhorar, você precisa crescer, você precisa avaliar a sua vida mais pelo perdão do que pela vingança. Porque senão você comete esse erro claro da história e da vida de Sansão. Bem, o meu desejo é que o Senhor Jesus Cristo ajude você
nessa caminhada. O meu desejo é que nesse culto familiar nosso, nessa manhã que estamos aqui, que o Senhor Jesus esteja à frente, guiando os seus caminhos, esteja abrindo ali, como diz a oração de Jabes, né? Alargando suas fronteiras, desenvolvendo sua vida, para que você enxergue além da sua dor, para que você enxergue além do seu problema, porque muitas vezes o seu problema pode ser uma bola de neve para os seus próprios filhos. Às vezes, um problema que você não ressignificou no passado, às vezes, uma situação que você não corrigiu no passado, vão machucar quem está ao seu redor. Machuca seu filho, machuca seu esposo, machuca sua igreja, machuca os seus irmãos. Por quê? Porque é um fato que o casamento dele foi todo destruído porque ele era mais hormônio do que cérebro. Que Deus ajude você a entender e olhar o erro fatal de Sansão, e esse é um dos o sétimo erro de Sansão que estabeleci com vocês, o erro fatal que ele comete de preferir se vingar a se arrepender. Que você possa buscar o arrependimento de seus pecados, que você possa buscar o arrependimento de seus erros, que você possa buscar se arrepender das coisas más que tem feito, mas colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E saiba o que vai acontecer? As outras coisas vos serão acrescentadas. O sonho que você tanto quer vai ser acrescentado, porque agora não é mais na força do seu braço, mas sim na inspiração do Senhor. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja com você. E nesse dia, que é um dia desconhecido para a gente, seja um dia abençoado, porque você depositou os seus pecados na profundeza do mar e lá o diabo não consegue pescar. Vamos orar e entregar nossa vida na mão do Senhor? Oremos.